completos em Messiah. Por tanto, ninguém os julgue em comida ou bebida, nem em dias de festa, luas novas ou sábados. Todo isso era uma sombra do que estava por vir, mas a realidade é a Messiah. A fé em Yeshua nos traz grandes benefícios, além do perdão dos nossos pecados, temos conforto e sabedoria. Paulo nos convida a nos enraizar nessa fé a sermos árvores que dão bons frutos para o reino de Elohim. Também nos alerta sobre como devemos nos enraizar, não com base em filosofias e teorias humanas, mas apenas na palavra viva de Elohim. Os benefícios da fé, consolo, elogios e ordem, arraigados em Messiah, o registro dos decretos pregados na cruz. Os problemas que abalam a fé, feriados, lua nova e sábados, mandamentos de homens. Os benefícios da fé. Onde está a sabedoria, onde mora a inteligencia. En Messiah estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e do conhecimento. Consolo, elogios e ordem, pois embora eu esteja ausente de corpo, no espírito estou convosco, lembrando me e olhando para a vossa boa ordem e a firmeza de vossa fé em Messiah. Embora não conhecesse pessoalmente a igreja em Colossos, Paulo sabia que ela estava sendo miacada por falsos ensinos. Por isso, ele escreve para eles com 3 propósitos claros que os ajudarão a enfrentar esse perigo. Para animá-los, permanezcam unidos pelo amor. Atenham todas as riquezas que vêm da convicção e da compreensão. Dessa forma, eles conhecerão o mistério de Elohim, ou seja, Messiah. Antes de identificar doutrinas falsas, há duplo elogio aos colossenses. Eles têm boa ordem e são firmes na fé. A ordem a qual Paulo faz alusão aqui refere-se à ordem no culto, na adoração e nas várias atividades da igreja. Deve ser dedicado e distribuição de responsabilidades. As atividades devem ser realizadas como é devido decoro, etc. Isso resultará em uma melhor proclamação do Evangelho e os protegerá contra alguns erros. Arraigados em Messiah, enraizado e edificado nele e estabelecido na fé, assim como foi ensinado abundante em acal de graças. Obtemos a salvação sentando uma pessoa, não aceitando doutrinas. No entanto, esses são essenciais. Paulo nos exorta a andar em Messiah como você foi ensinado. Ao caminharmos com Yeshua, somos enraizados nele. Estamos metaforicamente plantados pelo Senhor para ostentar sua glória. Somos árvores agarradas a Yeshua e aos seus ensinamentos. Agora existem 2 tipos de doutrina. Segundo Messiah é seu ensino registrado na Bíblia. Somos confirmados na fé e abundamos em acal de graças. De acordo com filosofias e solidezas vazias, segundo as tradições dos homens, somos enganados, julgados e privados do nosso prêmio. O registro dos decretos gravados na cruz, anulando o ato dos decretos que eram contra nós, que era contrário a nós, removendo o do caminho e pregando-o na cruz. Abraão ratificou sua aliança com Elohim por meio da circuncisão, ratificando-nos nossa aliança com Yeshua por meio do batismo, que é a circuncisão de Messiah. Isso implica que a circuncisão física não é mais necessária. Depois de deixar esse ponto claro, Paulo fala sobre a obra de Yeshua na cruz, o que Yeshua realizou. Ele nos deu vida, perdoando nossos pecados. Ele anulou o ato dos decretos que eram contrários a nós. Ele triunfou sobre os principados e poderes do mal. Efésios 2:14-15.
esclarece que o acto o ordenanza que nos era contrario era el ley ceremonial, constituía un muro de separación entre judíos y gentios. Por esa razón no precisamos más nos preocupar en observar las leyes rituales do Antiguo Testamento que tiveram seu cumprimento e fim em Messiah. Os problemas que abalam a fé. Días de festas, lua nova e sábados. Portanto, ninguém os ulgue em comida ou bebida, ou em dias de festa, lua nova ou sábados. Junto con a circuncisión había otros puntos que diferenciaban judíos dos gentios, ritos religiosos y festividades religiosas. Paulo había dejado claro o papel da circuncisión. Agora, como ha expresado, por tanto, Paulo indica as implicações da anulação dos atos, as leis cerimoniais. Não era mais obrigatório para a salvação celebrar os ritos e festivais que Yeshua cumpriu morrendo na cruz. Paulo parece citar Oseas 2:11 para resumir en una frase todo o sistema ceremonial do santuario. Isso implica que os sábados mencionados aquí são os 7 sábados rituais que eram observados independentemente do dia da semana em que caíam, e não o sábado semanal, incluído na lei moral universal e aplicável a todos judíos e gentios. Mandamentos de homens. Esses preceitos baseados em regras e ensinamentos humanos referem-se a coisas que desaparecerão com o uso. Os falsos mestres aos quais Paulo faz várias alusões em sua carta eram judías que ensinavam a necessidade de aderir às leis judaicas para obter a salvação. Essas leis também incluíam muitas regras criadas pelos rabinos. Vamos seguir o raciocínio paulino no batismo. Moremos para os rudimentos do mundo e vivimos para Messiah. Se ainda nos preocupamos, por exemplo, com impurezas cerimoniais, ainda vivimos no mundo e nos preocupamos com coisas que desaparecem com o uso. Agora, Paulo deixa claro que para judíos acostumados a esses ritos, eles têm certo valor moralizador para si mesmos, embora não sejam úteis para transformar o coração. En resumo, debemos ser guiados pelos ensinamentos divinamente inspirados das Escrituras, não pelas filosofias ou raciocínios humanos. O cristão é comprado ao cedro do Líbano e que esta árvore faz mais do que enviar algumas raíces para o solo macho. El implantó sus raíces fuertes profundamente na tierra e extende cada vez más en busca de una posición ainda más fuerte. Y cuando a fuerte tempestad rompe, ella permanece firme, sustentada por sus raíces. O Messiah también está profundamente enraizado en Messiah. Él tiene fe en su Redentor. Él sabe en quién acreditó. Él está plenamente convencido de que Yeshua es el Hijo de Elohim, es el Salvador dos pecadores. Las raíces de fe están se espalhando cada vez más amplias. Cristianos genuinos como el cedro do Líbano no crecen en solo macho e raso, mas están enraizados en Elohim, presos nas fendas das rochas das montañas.